Vamos lá. Algumas considerações iniciais. Que é o seguinte. Então, vamos lá. Aliás, antes de eu falar sobre essa questão, né? Hoje, acredito que nós vamos ter uma aula um pouco mais curta, né? Normalmente a gente tem até as 10h30 a nossa aula, né? São 3 horas. Então, hoje acho que ali umas 2h15 a gente consegue terminar essa aula hoje. Porque eu vou fazer de uma forma bastante resumida e vou omitir alguns pontos e eu vou explicar por quê. Então, vamos lá. O tópico 2 do capítulo 1 de vocês, que está na página, deixa eu ver aqui. Página 20 do livro de vocês. Então, é a página 20, a página 21, a página 22 e mais da metade da página 23. Eu vou fazer muitos poucos comentários sobre o que está nessas páginas aí, tá? Por quê? Porque essa sinopse das epístolas, nós vamos analisar elas conforme a gente for estudando cada carta. Então, por exemplo, semana que vem nós vamos ver a carta aos Gálatas, que é a primeira das epístolas. E aí, todo esse contexto aqui, eu vou tratar lá, né, naquela aula. Então, penso eu que não vale a pena a gente entrar em detalhes aqui de cada carta, porque vai ficar um monte de informação, né, desnecessária, porque isso nós vamos ver na aula específica da carta. E até semana que vem, se vocês prometerem para mim que vocês vão decorar tudo, aí eu falo. Então, não vou falar, pronto. Então, essa sinopse aqui das epístolas, nós vamos tratar nas aulas específicas de cada epístola, de cada carta, tá certo? Então, não vou falar aí para vocês. Outro detalhe, sobre a cronologia das cartas. Existe o que se chama de cronologia aproximada. Por que cronologia aproximada? Porque a grande maioria das cartas não se sabe a data exata. Então, se tem um entendimento que foi entre uma data, por exemplo, Gálatas, entre 48 e 55. Então, tem um lapso de tempo grande aí. Alguns autores vão cravar, vão, por exemplo, foi escrito no ano 48, foi escrito no ano 49, foi escrito no ano 50. E aqui eu não quero fazer críticas ao livro didático, mas não tem jeito, né? Não tem jeito, eu vou precisar falar. Por exemplo, abre lá na página 22. E a crítica é o seguinte, fica claro aqui quando você analisa uma parte do livro que tem informações que foi Ctrl+C, Ctrl+V. Então, foi uma juntada de informações de várias fontes e essas fontes se contradizem. Então, por exemplo, quando você pega lá na página 22, né, e vê lá as epístolas de Efésios, Colossenses, Filemão e Filipenses. Acharam aí, né? Que ano que foi escrito? Ano de 61, certo? Aí, se você for lá na página 26, deixa eu achar onde está. Aqui. A letrinha de número C, da página 26. Está escrito lá, o grupo formado por Colossenses, Efésios e Filemão, então aí Colossenses, Efésios e Filemão, ele já exclui Filipenses, né? Foi escrito em cerca de quanto? 54 depois de Cristo. Então, quer dizer, a própria informação do livro ela não vai bater,
E por que isso? Porque vai pegar autores diferentes. Então, dependendo do autor que você pega, dependendo do teólogo, dependendo da fonte, eles vão colocar determinadas datas específicas. Quer ver um outro exemplo? Esse bate. Aí, se você for olhar no 22, na página 22, de novo, a carta aos Gálatas. Que ano que foi escrito? Ano de 48. Se você for na página 26, a letrinha A, que quando que Gálatas foi escrito? Cerca de 48. Ótimo, isso aí bateu. Só que aí você vai lá para... Isso já está na lição 2, tá? No capítulo 2, página 31. Na segunda linha ali da página, o que está escrito? Foi escrito aproximadamente entre 50 e 52. Tá? Então, a questão de datas, tá? Aí eu vou explicar para vocês aqui uma coisinha, deixa eu... Aqui. Né? Nessa tela aqui, ó, o que que eu fiz? Coloquei as datas aqui aproximadas, tá? Então, por exemplo, Gálatas foi escrito entre 48 e 55. Colossenses, Filemon, Filipenses, aqui que são as chamadas, aliás, aqui, Efésios, Colossenses, Filemon e Filipenses, que são consideradas as cartas da prisão, elas são colocadas aqui entre 61 e 63. Né? Então, eu coloquei aqui na apresentação uma data mais abrangente. Qual que é o objetivo? O objetivo é ampliar para a gente alcançar a maioria dos autores. Agora, essa informação que está na página 26, por exemplo, essa é questionável, tá? Eu não sei qual é a fonte, não tem aqui nada escrito da fonte, da onde que tirou, né? Um livro didático deveria ter. Desculpa, eu vou parar de falar, vou parar de falar nesse tom. Parece que eu tô desprezando o livro, né? Não é. O livro é muito bom, mas tem algumas coisinhas que precisa colocar fonte, né, meu Deus do céu? Por exemplo, ele coloca lá Colossenses, Efésios e Filemão na data de 54. Por que que ele faz isso? Né? Pergunta para mim. Eu não ouvi, mas eu li seus lábios, viu, Maia? Eu li também, Fernando. Por quê? Obrigado pela pergunta, viu? Pergunta excelente. Muito boa essa pergunta. Por que que ele põe nessa data? Porque ele considera que essas cartas são chamadas cartas da prisão. Né? Tanto que elas aparecem aqui do outro ladinho, ó, que vocês estão vendo aqui. Tá? Ele considera que essas cartas foram escritas na prisão, uma vez que Paulo ficou preso em Éfeso. Aí agora pergunta assim para mim, onde que está escrito que Paulo ficou preso em Éfeso? Pergunta? Boa pergunta, Fernanda. Muito boa pergunta essa que você fez. Eu não ouvi também, mas eu consegui ler seus lábios, né? Você perguntou onde está escrito na Bíblia que Paulo ficou preso em Éfeso. É isso que você perguntou? Muito bom. Lugar nenhum. Tá? Não está escrito em lugar nenhum. E depois eu vou mostrar para vocês quais são as prisões do apóstolo Paulo que aparecem. Não digo que foram só essas vezes que Paulo ficou preso. Pode ser que ele tenha ficado preso outras vezes. Né? Mas a Bíblia não narra. Né? Não tem momento nenhum que diz que Paulo ficou preso em Éfeso. Porém, pelo fato de ele ter passado por Éfeso na segunda viagem missionária, passado por Éfeso e ficado lá por 2 anos na terceira viagem missionária, eles acreditam que Paulo poderia ter ficado um tempo preso ali e tem uma tese que diz que pelo menos uma dessas cartas foi escrito da cidade de Éfeso. Agora, fala para mim. Efésios, por exemplo, como é que Paulo ia escrever Efésios de Éfeso? Está lá em Éfeso, eu vou escrever uma carta para a igreja daqui. Né? Então, por exemplo, você já descarta isso aqui. Então, eles vão falar que Filipenses, Colossenses,
e Filemão foram escritas a partir de Éfeso. As fontes aliás, não existe fonte fiel que comprove esse tipo de afirmação. Então, não existe fontes confiáveis que afirmem isso. E depois eu vou mostrar para vocês quais são as fontes mais confiáveis, as datas mais confiáveis, os locais mais prováveis em que as cartas foram escritas e o momento em que elas foram escritas, tá? Então, a observação que eu quero fazer aqui em relação à cronologia é que, se você for pesquisar, você vai achar várias datas diferentes. No próprio livro, você vai achar várias datas diferentes. Então, não se atenham a isso, fica bem tranquilo, tá? Se for cair alguma coisa em alta atividade, eu oriento vocês, e na prova eu não vou pedir nada disso. Tá? Aliás, falando em prova, eu não sei se vocês já receberam informação das provas de vocês ou não, do livro de Evangelhos, mas todo mundo está aprovadinho, tá? Então, vocês podem ficar tranquilos com isso, todo mundo foi aprovado, ninguém foi para exame, tá? Todo mundo, ó, nota 10. Não, mentira, nota 10 é mentira. Mas todo mundo passou, tá? Fica tranquilo. Seguinte, né? Questionamento sobre a autoria das epístolas. No próprio livro, na página... Devia ter anotado. Não anota, depois não acha. Na página 25, vai falar um pouco a respeito da autoria das epístolas, tá? Aí outra coisa que eu já queria falar para vocês é que eu não vou tratar na ordem do livro, tá? Eu vou tratando aí na ordem dos assuntos, eu vou apontando para vocês ali onde está no livro aquilo que nós estamos conversando, tá certo? Então, aqui na página 25 vai falar sobre a autoria das cartas paulinas. Existe um questionamento muito grande, né? Quantas são as cartas paulinas, as cartas de Paulo da Bíblia? Quantas são? 13. Isso, Fernandinha. Muito bem. Vocês estão afiadinhos hoje. E eu tô conseguindo ver o rostinho de vocês e ler os lábios, né? Então, existe um questionamento muito grande em relação a algumas dessas epístolas. Quais são os questionamentos comuns de se fazer? Bom, as epístolas, não só as de Paulo, né, mas as epístolas, de uma forma geral, elas possuem uma estrutura, tá? As epístolas daquela época. Claro que eu coloquei isso aqui, né, apenas meramente ilustrativo, lógico que não era assim que eles escreviam, com essa estrutura, né? A estrutura da época era o seguinte: a indicação do destinatário, né? Aliás, ele falava quem estava mandando, para quem estava escrevendo, né? As saudações iniciais, um conteúdo, né, doutrinário e aplicação prática, e as saudações finais. Um exemplo aqui que nós podemos ver na própria Bíblia. A primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Escrito assim, ó, vamos lá. Olha, indicação do remetente. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus. Indicação destinatário, verso 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Me perdi. Chamados para ser santos, e por aí vai. Que a graça e a paz do nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Saudações iniciais dessa introdução, ela vai até um pouquinho mais além, né? Ela vai até o verso de número 9, porque ele fala: sempre dou graças ao meu Deus por vocês, né? Aquela boleiragem,
né, que o apóstolo Paulo faz ali para dar levantar a bola, e vocês conhecem, né, que é a carta aos Coríntios. A igreja de Corinto é uma das igrejas que mais deram trabalho para o apóstolo Paulo. E então ele começa ali dando uma amaciada, né? Dá uma amaciada. Olha, louvado seja Deus por vocês, amados. Só que tem um negócio, vamos sentar e conversar, né? E aí Paulo vai fazer uma exposição doutrinária, né? E isso é comum nas epístolas do apóstolo Paulo. Ele toma praticamente metade da carta expondo doutrina e a outra metade fazendo aplicação prática daquilo que ele havia tratado como doutrina. Então isso é comum. Essa estrutura é comum nas epístolas do apóstolo Paulo. E em algumas cartas, isso não acaba acontecendo. Então, nós vemos em algumas situações, deixa eu só... por exemplo, em Gálatas, Paulo fala o nome dele, Paulo fala para quem, o destinatário, para quem ele está escrevendo, né, direcionado aos irmãos da Galácia, mas não tem nenhum tipo de saudação fraternal, não tem uma introdução da epístola. Ele já vai para o reio, né? Paulo já chega de sola, falando, estou muito surpreso para ver o que vocês estão passando tão depressa, né? Lá no capítulo 3, ele vai chamar de insensatos. Eu falo, quem foi que os enfeitiçou, os seus cavalos? Mentira, ele não fala assim, não, cavalo. Ele só fala que enfeitiçou e chama de insensato. Enfim, tem algumas situações aqui que são colocadas que eles vão questionar a autoria de Paulo, embora Paulo inicie as epístolas dele colocando assim, Paulo após Jesus, por causa exatamente dessas divergências nas estruturas. Tá? Então, algumas cartas apresentam uma estrutura diferente dessa. Mas eu vou falar, não é possível que Paulo escreveu tudo. Então, aí que entra a crítica literária, falar que Paulo não escreveu algumas cartas, existe um questionamento. Agora, quais são as cartas hoje que existe um questionamento sério em relação à autoria? Das 13 cartas, nenhuma. Tá? Nenhuma. É só especulação, por conta dessa formatação, dessa estrutura, que às vezes uma carta apresenta diferente da outra. Tá? Uma curiosidade, né, a epístola aos Hebreus, quando ela foi incluída na Bíblia, os cristãos da igreja primitiva, os pais da igreja, quando fizeram a composição do cânon do Novo Testamento, creditavam a epístola aos Hebreus ao apóstolo Paulo. Né? Posteriormente, é que afastaram a autoria do apóstolo Paulo, então colocaram em dúvida. É por isso que no Novo Testamento nós temos a epístola aos Hebreus sem autor, ou com um autor incerto. Tá? Diferente de todos os demais textos que nós temos ali definido quais são os seus autores, né? João, Pedro, Tiago, Judas, Lucas e os evangelhos, cada um ali com seus autores, né? Diferente, então, da Epístola aos Hebreus, que é o único texto do Novo Testamento em que pesa dúvidas sérias em relação ao autor, né? Que alguns falam que foi Paulo, alguns ainda continuam afirmando que foi Paulo, muito em função da tradição antiga, que os primeiros cristãos imaginavam que era ele que tinha escrito. E até no final da epístola existem textos muito parecidos com aquilo que Paulo pregava. Você vai ter aqueles que falam que foi Apolo, outros falam que foi Marcos quem escreveu. Tem várias conjecturas, tá? Mas não, todas elas, ou melhor, nenhuma delas apresenta uma questão definitiva, né, em relação a essa autoria. Então, voltando aqui, então, em relação à autoria, essas 3 epístolas, pouco questionamento se tem em relação ao fato de que foi Paulo realmente quem escreveu, tá certo? Então, quem escreveu essas 3 cartas foi o apóstolo Paulo, tem uns questionamentos aí, mas
é uma minoria que vai pensar dessa forma. Vamos lá. Via de regra, Paulo recorria a escribas, né? Quem que é os chamados amanuenses, né? Que eles escreviam aquilo que Paulo ditava. Então, Paulo ditava as suas cartas e esses amanuenses escreviam, né? Nós temos eu coloquei aqui 3 textos que falam sobre que Paulo falando que ele escreve a saudação, né? Então, por exemplo, ó, Gálatas, foi Paulo quem escreveu? Não, não foi Paulo quem escreveu. Paulo ditou a carta. Tanto que, lá no capítulo 6, verso 11, ele vai dizer assim: vejam com que grandes letras escrevi a vocês de próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar e tudo mais. E aí, o que ele faz aqui? Ele escreve o finalzinho da carta para que a letra dele ou o sinal do nome dele, a assinatura, fosse identificada. Isso fica mais claro, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, que ele vai especificar o que ele escreve. Né? 1 Coríntios 16, verso 21, que ele diz assim: eu, Paulo, escrevo a saudação de próprio punho. Então, aí aqui ele identifica que ele está escrevendo a saudação, né? Ou seja, o restante da carta não foi o apóstolo Paulo quem escreveu. Colossenses, capítulo 4, verso 18. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrem-se das minhas algemas. Então, ele coloca um sinal na carta, mencionando aqui que não era ele, né? Deixando claro ali, evidente na epístola, que não era ele quem escrevia todas as palavras da carta. Esse é um detalhe importante, tá? Esse é o detalhe importante. As cartas, vou até mudar a corzinha aqui. Não tem, tá? Não tem propósito evangelístico. Então quer dizer que Paulo não escreveu para converter ninguém? Não. Não escreveu para converter ninguém, tá? As atividades evangelísticas do apóstolo Paulo, ele fazia pessoalmente, ele fazia em loco. Ele ia nos locais, evangelizava, pregava o evangelho. As epístolas, elas estão relacionadas com objetivos bem específicos, que era o de orientar a igreja. Daqui a pouco eu vou falar sobre os pontos em comum que as epístolas trazem, né? Os objetivos centrais das epístolas. Mas basicamente é o seguinte: ele escrevia para uma comunidade ou para várias igrejas, para uma localidade, para tratar de assuntos específicos que estavam acontecendo lá. Então Paulo passava na região, quando ele estava em outro lugar, vinha notícias daquela região. Então Paulo escrevia para tratar desses problemas, ou para elogiar, ou para corrigir certos comportamentos, né, para tirar dúvidas em relação à própria doutrina bíblica. Então, nenhuma das epístolas do apóstolo Paulo tem conteúdo evangelístico, elas têm conteúdo doutrinário. Ou seja, a intenção do apóstolo Paulo era expor essa doutrina, corrigir erros, fortalecer os irmãos que estavam sendo perseguidos, entre outros objetivos específicos, né, e tirar dúvida. Por exemplo, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele escreve, uma das razões que ele escreve é para corrigir certos erros no que diz respeito à ceia do Senhor. Quando Paulo escreve aos Gálatas, o objetivo central é tratar da questão do legalismo, dos judaizantes que estavam ensinando coisas erradas ali. Quando ele escreve aos Tessalonicenses, principalmente a segunda epístola, um dos pontos que ele trata ali são dúvidas sobre a volta do Senhor Jesus. Então você tem pinceladas ali do apóstolo Paulo em vários locais, que quando você junta tudo, você consegue atribuir um valor de uma escritura
escritura sistematizada ou de uma teologia sistemática, vamos dizer assim, né? Aliás, né, o próximo ponto aqui é exatamente esse, que as cartas não contêm um evangelho sistematizado. Paulo não tem essa intenção também. Paulo trata de questões pontuais. Quando você junta tudo, então, da onde você extrai doutrina? Do conjunto completo das Escrituras. Então, você não vai estabelecer doutrina simplesmente com base em uma das cartas do apóstolo Paulo. Aquilo que você encontra nas epístolas paulinas servem de base para comprovar aquilo que, de uma forma geral, as Escrituras já trazem, conceitos que as Escrituras já trazem. Tá? Então, o objetivo de Paulo, o objetivo das epístolas, é sempre tratar de assuntos pontuais, de assuntos específicos, das epístolas paulinas, né? Quando você vai para epístolas gerais, aí você tem um contexto diferenciado. Então, ocorre uma aplicação fragmentada. Agora, não invalida certos conceitos que Paulo trata. Por exemplo, Paulo fala a respeito do divórcio em uma das suas cartas. Ele não trata desse assunto em outras cartas. Por que ele não trata? Porque não era um problema naquelas outras localidades. Agora, isso significa que era só para aquela igreja? Não, porque se você pegar aquilo que Paulo fala, analisado dentro de um contexto geral das Escrituras, de uma análise intertextual, ou seja, comparando com a Escritura do Antigo Testamento, comparando com evangelhos, com aquilo que Jesus ensinou, então você vai chegar na chamada doutrina, vamos dizer assim, né? Se é que existe uma doutrina do divórcio, mas você chega numa conceituação bíblica daquilo que é o divórcio, daquilo que representa o divórcio, né? Então, as cartas, né, o conteúdo das cartas era motivado pelas necessidades dos destinatários, questões pontuais, questões específicas, né? Então, de uma forma bem genérica, as epístolas, aliás, eu peguei a Bíblia para ler aqui uns textos, né, e eu acabei não lendo. Vou voltar aqui em cima, ó. Aqui, ó, tá vendo a flechinha aqui, ó? Esses textos aqui, ó. 2 Coríntios 1:13. Isso aqui é só para reforçar essa questão que eu comentei com vocês sobre o fato de que Paulo não tinha objetivo evangelístico com as suas cartas. Ó, verso 13. Aliás, 2 Coríntios 1:13. Porque nenhuma outra coisa escrevemos para vocês, a não ser aquilo que vocês leem e entendem. E espero que vocês entendam completamente. Então, quer dizer, eu não estou falando nada de diferente do que vocês já tinham ouvido. Gálatas 1:8. Vai estar escrito assim, ó. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Então, quer dizer, Paulo já tinha... quando Paulo escreve aos Gálatas, ele já tinha passado ali naquela região, pelo menos em 2 ocasiões. Tá? Porque quando ele vai ali para Tarso, Tarso ficava próximo ali da região da Galácia. Então, ele passa por aquela região. Quando ele é chamado para a primeira viagem missionária, para auxiliar Barnabé, eles navegam, sobem e vão para Psídia e depois para a região da Galácia, que eles passam ali por Listra, Derbe e Icônio. Então, ele passa ali nessa região. Aí eles voltam lá para Antioquia. Depois do retorno, é que ele escreve a carta aos Gálatas. Aí ele escreve, então, aquelas igrejas daquela localidade, daquela região. Então, aqui Paulo está escrevendo para uma localidade ou para várias igrejas que já haviam ouvido o evangelho, já tinham recebido. 2 Tessalonicenses 2:5, que vai dizer assim: vocês não lembram que eu costumava lhes dizer essas coisas quando ainda estava com vocês? Então, veja, aqui são alguns exemplos, poderia testar outros, mas vamos ficar só com esses por enquanto.
Então, isso aqui é só para reforçar a ideia de que Paulo não tem um propósito evangelístico, mas tem um propósito de corrigir erros, né? Então, aqui, combater heresias que surgiam no meio da igreja, tá? Principalmente aqui a questão dos judaizantes e o gnosticismo. Essas são as duas principais heresias combatidas pelos escritores bíblicos, por Paulo e os demais escritores das epístolas, tá? Os judaizantes, que era um grupo de judeus que queriam impor os rituais judaicos dentro da fé cristã, e o gnosticismo, que era uma crença que tinha base na filosofia grega. Aliás, ele vai muito além da filosofia grega, mas, enfim, a filosofia grega acabou assimilando esse conceito aqui do gnosticismo, né? Então, essas são as duas principais heresias combatidas pelas epístolas. Questionamento, né, sobre a legitimidade do apóstolo Paulo. Então, Paulo, em alguns momentos, escreve para defender o seu apostolado. Um grande exemplo aqui é a Epístola aos Gálatas, que nós vamos ver na semana que vem, quando Paulo faz a sua saudação, e depois de dar a primeira pancada, aí ele vai expor as razões pelas quais ele é um apóstolo genuíno, coisa que alguns líderes das igrejas estavam questionando. Tá? Então, Paulo escreve para combater as heresias que surgiam, que vinham de dentro da igreja, não é coisa de fora, coisa que estava sendo implantada dentro da igreja. Para defender o seu apostolado, corrigir ali distorções sobre a essência do evangelho. Então, aqui ele faz isso de duas formas, né? Expondo a sã doutrina e combatendo os falsos ensinos. Tá? Então, ele corrige as distorções sobre a essência do evangelho de duas formas: combatendo os falsos ensinos, corrigindo os falsos ensinos e expondo a sã doutrina. Não só mostrando o erro, mas também mostrando aquilo que é correto. E algumas igrejas, como a igreja de Corinto, por exemplo, tinham muitos problemas de divisões. Então, Paulo escreve também para combater esse tipo de dissensões no meio da igreja. Deixa eu só ver aqui se eu consigo localizar um ponto aqui para o final, né? Só para reforçar esse ponto aqui. A dinâmica, então, das epístolas paulinas, de uma forma geral, é corrigir comportamentos que não estavam de acordo com a fé cristã, defender a fé cristã contra falsos ensinos, ou seja, corrigir, apontar os falsos mestres que estavam ensinando coisas erradas dentro da igreja, exortar os fiéis para que permanecessem firmes diante das perseguições. Existiam muitas perseguições, primeiramente promovidas ali pelos saduceus, depois pelos fariseus e posteriormente pelo próprio Império Romano. Então, para exortar para permanecer firme. E explicar, né, fazer uma exposição daquilo que é correto conforme aquilo que a palavra de Deus realmente diz, tá? Vou encerrar aqui, já vai cair. Eu vou encerrar essa... sei lá, o que é isso, né? Essa sala. E vou abrir outra. Muito bem, gente. Vamos lá, continuando. Agora eu queria comentar algumas coisinhas. Alguém falou alguma coisa? Não? Queria comentar alguma coisinha sobre algumas coisas que estão na página 15. Na página 15. Vamos lá. Algumas informações, página 15 do livro. Primeira informação. Mais ou menos aí no meio da página,
tem um parágrafo que começa assim, ó, as cartas aos Tessalonicenses foram dirigidas à cidade de Tessalônica. Acharam aí? Tá. Gálatas, ou a carta aos Gálatas, foi dirigida à cidade de Galácia. Então, aqui não é, está errado isso. Tá? Galácia não era uma cidade, Galácia era uma região do Império Romano. Né? O Império Romano dividia o seu território em regiões administrativas. Então, você tinha Trácia, Galácia, Macedônia, Psídia, Síria, Judéia, Samaria, Traconítis, Decápolis, enfim, já entenderam, né? Já entenderam. E uma delas era Galácia, tá? Região da Galácia. Então, essa informação, eu não sei se foi mal escrito ou se foi falta de informação realmente, tá? Então, as Gálatas foi dirigida às cidades da Galácia, tá? As cidades da Galácia. Romanos foi dirigido aos habitantes do Império Romano. Não. Foi dirigido aos habitantes da cidade de Roma. Tá? Tá muito claro lá no texto quando ele começa a epístola aos Romanos, né? Da Galácia dá para defender, essa de Roma não dá. Tá? Então essa informação está errada. A outra informação que tem aqui na página 15, eu achei interessante porque parece que ele concentrou os problemas tudo numa página só, e tudo juntinho, um parágrafo depois do outro. No parágrafo seguinte, ele dá informação sobre as epístolas da prisão. Então, as epístolas aos Efésios, aos Filipenses e aos Colossenses são chamadas de epístolas da prisão. Ok, está correto. Né? Pois foram escritas quando o apóstolo Paulo estava preso tanto em Éfeso quanto em Roma. Tá? Então, tudo bem, deixa eu só ver aqui na minha apresentação se eu coloquei os versículos aqui, mas eu acho que não. Não pus. O que a Bíblia fala sobre as prisões do apóstolo Paulo? Então, vamos lá. Primeiro, só um minutinho. Deixa pra lá, velho. Vocês adivinharem quem ligou para mim agora? Quem chuta? Minha esposa. Minha esposa ligou para mim. Sabe onde ela tá? No quintal. Ela esqueceu que eu ia dar aula. Vamos lá. Então, as prisões do apóstolo Paulo. Primeiro, vai aparecer lá em Atos, capítulo 16 e verso 23. Aliás, eu não vou ler todos os textos, tá? Se vocês quiserem anotar aí, eu vou falando. Vocês confiem em mim, né? Depois vocês vão lá confirmar. Por hora confia. Atos 16, 23. Então, fala a respeito da prisão do apóstolo Paulo em Filipos. Quando Paulo estava lá na cidade de Filipos, Paulo é preso. Isso é narrado em Atos. Aliás, é a ocasião que Paulo está junto com Silas, né? Ele é preso ali com Silas, eles estão cantando ali na prisão e as prisões são abertas ali sobrenaturalmente. Atos capítulo 21 e versículo 33, Atos 21, 33, vai falar da prisão em Jerusalém, quando Paulo chega da sua terceira viagem missionária, chega em Jerusalém, vai no templo, e aí os judeus ficam sabendo que Paulo estava lá, eles aglomeram e levam Paulo preso. Tá? Então Paulo fica preso em Jerusalém. Aí vem lá o centurião romano, pega Paulo e leva ele, tira da muvuca, e leva lá para Fortaleza Antônio, Paulo fica preso ali. Na sequência, no capítulo 23, Atos 23, 24 e capítulo 24, verso 27, então Atos 23, 24
E Atos 24, 27 vai fazer menção da prisão de Paulo em Cesareia, né? Em Cesareia Marítima. Quando Paulo, então, é levado de Jerusalém para Cesareia e ele fica preso ali por 2 anos, tá? Antes de ser levado para Roma. E depois ele chegando em Roma, fica lá mais 2 anos. Então, antes de ir para Roma, Paulo fica preso ali 2 anos. E essa prisão em Roma é citada em Atos 28, 30. Atos capítulo 28, verso 30, é citada a prisão de Paulo na cidade de Roma. Bom, então você tem nas narrativas Paulo sendo preso em Cesareia, Paulo preso em Filipos, Paulo preso em Jerusalém, Paulo preso em Roma. E em Éfeso não tem citação nenhuma a respeito da prisão de Paulo. Os textos que são mencionados para defender que Paulo esteve preso em Éfeso, que aliás ele nem traz aqui, né? Estão em Filipenses, então são Efésios, Filipenses, Colossenses. É claro que aqui ele não está falando que Efésios, eu falei num tom irônico aquela hora, né? Que como que Paulo escreveu de Éfeso para Éfeso, mas ele não diz aqui isso, tá? Ele diz que essas cartas foram escritas tanto em Éfeso quanto em Roma. Então, obviamente, ele imagina que Efésios foi escrito em Roma, tá? Então, os textos são Filipenses 1,13, Filipenses 1,13, Colossenses 4,18, Filemão, versículos 9 e 13, que Filemão é um capítulo só, versículos 9 e 13, e segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versos 8 e 9. Porque, se você for pegar esses textos para ler, nenhum desses textos Paulo está falando onde ele está preso. O que ele vai escrever? Lembrai das minhas algemas. Paulo, prisioneiro de Cristo, prisioneiro do Evangelho, alguma coisa nesse sentido. Ele vai falar isso. Então, dando a entender que ele estava preso, que ele estava aprisionado. Mas em momento nenhum fala onde ele estava preso. Tá? Então, dadas as datas aproximadas da escrita das epístolas, e se você comparar com a cronologia do ministério do apóstolo Paulo, nós vamos perceber aproximadamente ali onde Paulo de fato estava. Tá? Então, é muito improvável, é uma minoria absoluta. Aliás, não sei se dá para falar minoria absoluta, maioria absoluta eu já vi, minoria absoluta eu não sei. Mas é uma minoria muito mínima mesmo, que imagina que essas cartas possam ter sido escritas da cidade de Éfeso, tá? Por falta exatamente de referências, por falta de evidências de que, de fato, Paulo esteve preso em Éfeso, certo? Então, esse comentário sobre esse capítulo aí. Depois, você pula um parágrafo e vai para o outro, lá, epístolas pastorais. As epístolas pastorais, 1º e 2º Timóteo e Tito, são cartas escritas não a uma comunidade específica. Beleza, tá certo. Mas a igreja como um todo. Não. Mentira. São orientações para todos os cristãos? Ótimo, isso aí tudo bem. Né? Toda a Bíblia é orientação para todos os cristãos. Então, mas não é escrita à igreja como um todo, é escrito para indivíduos, são pessoas que é para quem Paulo escreve. Então, para quem Paulo escreveu a primeira carta a Timóteo? Para Timóteo. Para quem Paulo escreveu a epístola a Tito? Para Tito. Então, o destinatário é Tito, o destinatário é Timóteo. O destinatário não era a igreja. Tá? As orientações se relacionam com a igreja? Sim, mas são informações que são levadas ao pastor da igreja para que este orientasse a igreja conforme aquilo que Paulo tinha orientado o pastor. Então, quem é o destinatário? Foi destinada para quem?
para os pastores, para os líderes ali, Timóteo e Tito. Então, são esses três comentários aí sobre essa página, essas questões. Bom, essa divisão aqui é uma divisão bem genérica, na verdade eu devia ter colocado ela lá para trás, né? Que é a divisão do Novo Testamento, quando nós vamos abordar aquilo que está aqui nas epístolas paulinas, né? Então, o Novo Testamento é dividido em 4 livros biográficos, um livro histórico que é Atos, 21 epístolas, sendo das quais 13 aqui pertencem ao apóstolo Paulo, e mais um livro profético que é Apostasia, que é Apocalipse, o livro da apostasia. Aí não, né, gente? Livro da apostasia. E essas 13 epístolas paulinas, existem várias formas, aliás, várias formas também não, né? Mas existem, pelo menos eu trago 2 formas de se dividir essas epístolas, né? Que são as epístolas chamadas de coletivas, ou seja, cartas às igrejas, e as epístolas pessoais, que são direcionadas a indivíduos, né? Então, as coletivas está aqui, Romanos, Coríntios, Gálatas, por aí vai, né? As igrejas, e as cartas pessoais, Timóteo, Tito e Filemão, que são cartas direcionadas a indivíduos. Uma outra forma de se dividir as epístolas paulinas é cartas missionárias, são chamadas assim porque Paulo as escreve durante as suas andanças, as cartas da prisão, são chamadas assim porque Paulo as escreve em momentos em que ele estava preso, e as cartas pastorais, que são chamadas assim porque são direcionadas a líderes de comunidades locais, né? A bispos ou presbíteros, nesse caso Timóteo e Tito. Essa é a divisão mais comum de nós avaliarmos as epístolas paulinas, né? E aqui, né, eu trago a questão da ordem cronológica, conforme eu já expliquei para vocês aqui, já falei sobre essa questão da cronologia, né? Aliás, vocês já devem ter percebido que o livro não traz a sequência de estudo conforme a sequência da Bíblia, mas traz conforme a sequência cronológica. Então, ele vai trazer Gálatas, depois Tessalonicenses, Coríntios, Romanos, Efésios, Colossenses, Filemão, Filipenses, 1 Timóteo, Tito, 2 Timóteo. Mentira. Mentira. Por quê? Porque ele não vai colocar essas últimas cartas aqui, ele não traz na sequência. Ele vai colocar Filemão para cá, vai falar 1 Timóteo, 2 Timóteo e, por último, aliás, por último Tito, não, por último Tito mesmo, acho que é isso. Isso, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Filemão e, por último, Tito. Ele inverte essa ordem, né? E por que Filemão não pode ser colocada para o final? Porque Filemão é escrita juntamente com a carta aos Colossenses. Ela foi escrita exatamente no mesmo momento, teve a mesma pessoa que levou as cartas e ela foi para o mesmo lugar. Por quê? Filemão vivia na cidade de Colossos. Então, Paulo escreve uma carta à igreja de Colossos e, ao mesmo tempo, manda uma carta pessoal para Filemão tratando do assunto lá do Onésimo, né? Então, essas questões relacionadas à cronologia. E o que eu quero? Eu quero tratar as epístolas de forma cronológica, não na sequência que o livro traz. Então, quando a gente chegar lá para analisar Timóteo e Tito, eu vou falar primeiro da primeira carta de Timóteo, depois da carta de Tito e depois da segunda Timóteo. A segunda carta a Timóteo é a última carta que nós vamos analisar. E Filemão, eu quero analisar ela juntamente com a carta aos Colossenses. Tá? Eu vou inverter lá no finalzinho a ordem, mas aí eu aviso vocês antes. Tá? Semana que vem é Gálatas. Nós vamos ver a carta aos Galatas. Paulo escreveu alguma coisa além das cartas que nós temos na Bíblia? Outros escritos do apóstolo Paulo? Nós temos evidências bíblicas de pelo menos 2. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 9.
Olha o que está escrito aqui. 1 Coríntios 5:9. Na outra carta já escrevi a vocês que não se associem com os impuros. Então, onde que está escrito isso? Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Isso significa que a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios não é a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, mas que já existia uma primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Então, a primeira, na verdade, é no mínimo a segunda. E tem um texto na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios que, na verdade, não está... não coloca de uma forma explícita, tá? Eu nem vou abrir lá para fazer a leitura, tanto que eu nem separei o versículo em si, porque ele não traz explicitamente como aqui em 1 Coríntios, que ele fala, ó, tem outra carta aí, já escrevi para vocês. Mas lá dá uma ideia de uma outra carta que ele tem um tom muito mais duro. Muito mais duro. Característica que você não encontra na primeira. Então, alguns entendem que, na verdade, a segunda carta aos Coríntios é a quarta. E que teve uma terceira carta entre a primeira e a segunda. Entendeu? Deu para entender? Então, o que nós temos como primeira e segunda, na verdade, seria a segunda e a quarta, e a primeira e a terceira estão perdidas por aí. Tá? Então, mas essa questão da terceira e quarta, de 4 cartas, não dá para você cravar. Mas de pelo menos 3, sim, porque esse texto de 1 Coríntios fala que teve uma antes. Então, Paulo escreveu. A gente fala assim, Coríntios deu muito trabalho, deu mesmo, né? Paulo, olha só, Paulo escreveu no mínimo 3 vezes, além de ter, na sua segunda viagem missionária, ter ficado na cidade de Corinto por 1 ano e meio. Foi o segundo local, o único local que ele ficou mais tempo foi Éfeso, que foi na sua terceira viagem missionária, que ficou 2 anos. Mas fica lá durante 18 meses. Um outro texto que vai mostrar aqui um outro escrito do apóstolo Paulo está lá em Colossenses. Colossenses capítulo 4 e verso 16. Que vai dizer assim, ó. E depois que esta carta tiver sido lida entre vocês, façam com que seja lida também na igreja dos Laodicenses. E vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia. Então, olha só, Paulo escreve uma carta para os Laodicenses e escreve uma carta aos Colossenses. E aí ele fala o seguinte, ó, a hora que vocês lerem essa carta, troquem as cartas. Manda de Colosso lá para Laodiceia, de Laodiceia para Colosso. Então, nós temos aqui, além das epístolas citadas, pelo menos mais uma carta aos Laodicenses. É possível que se tenha mais? Não só possível, como bem provável. Tá? Bem provável. Mas não se tem nenhum tipo de achado. O fato de que essas cartas não foram canonizadas, isso fez com que não houvesse cópias, né? Porque as cópias foram feitas daquelas cartas que foram consideradas canônicas, né? Que foram incluídas no cânon do Novo Testamento. Aquelas que não foram incluídas não passaram pelo processo de cópias, né? Dos copistas, né? Porque eles não achavam tão interessante. A gente precisa lembrar que o cristianismo era marginalizado, não tinha recursos, né? As pessoas precisavam se reunir escondidos, embora muitas pessoas de posse se converteram ao cristianismo, mas era algo ilícito. Né? Então, não se tinha a liberdade de fazer os escritos cristãos circularem. E o papiro, ou pergaminho, melhor dizendo que era mais usado, o pergaminho, era muito caro. Não era barato escrever uma carta. Né? Então, eles davam prioridade para aquilo que foi considerado realmente canônico pela igreja, aquilo que compunha realmente a inspiração bíblica, né? Considerados inspiradas pela igreja primitiva. Falando da questão de Colossos de Laodiceia, deixa eu mostrar no mapinha aqui. Não vai aparecer,
Não vai aparecer. Bom, aqui é a região região da Ásia. Tá? Na região da Ásia, vocês vão encontrar lá em Apocalipse falando das 7 igrejas da Ásia, né? Incluindo Laodiceia. Então, Laodiceia você encontra lá. Laodiceia ficava... Eu vou fazer um pontinho aqui. Aproximadamente a essa distância aqui desse pontinho vermelho de Colosso. Era uma cidade vizinha, era muito próxima. Então, por isso que Paulo, quando escreve aos Colossenses, fala, ó, leva essa carta depois a Laodiceia e pega a carta de Laodiceia e traz para cá, porque eram cidades bastante próximas. Vou voltar aqui, onde que eu estava. Bem, isso aqui eu já falei. É para cá mesmo que nós vamos. Esse mapinha, ele vai trazer para vocês onde provavelmente as cartas foram escritas. Tá? Onde provavelmente as cartas foram escritas. Se tem dúvidas sobre várias aqui. Tá? Então, por exemplo, Tito foi escrito aqui na Macedônia? É bem provável que sim. Por quê? Porque quando Paulo escreve para Timóteo, ele escreve da Macedônia. E se você pegar o conteúdo da carta do apóstolo Paulo, a primeira que ele escreve para Timóteo, e a carta que ele escreve para Tito, o conteúdo é muito parecido. Então, dá-se a impressão que Paulo escreveu essas duas cartas quase que no mesmo momento, né, no mesmo local, e que essa carta provavelmente teve a mesma pessoa que levou essa carta. Então, mas pesa-se uma dúvida em relação à epístola que Paulo escreveu para Tito, se ele escreveu realmente dessa região. Nós temos aqui Paulo escrevendo da cidade de Éfeso, pelo menos a primeira carta aos Coríntios. Nós temos aqui Paulo escrevendo de Corinto, né, as cartas aos Tessalonicenses e a carta aos Romanos. Nós temos aqui a carta escrita aos Gálatas, provavelmente de Antioquia da Síria, porque provavelmente daqui, lembre-se que Paulo voltou da primeira viagem missionária, depois dessa viagem ele já escreveu a carta aos Gálatas. A única dúvida é se Paulo escreveu essa carta antes ou depois do chamado Concílio de Jerusalém. Mas eu vou falar sobre isso na aula que vem, tá? Se ele escreveu antes, é bem provável, muito mais provável que que tenha sido de Antioquia. Se ele escreveu depois, pode ter sido de Jerusalém. Apesar que depois de Jerusalém ele vai para onde? Vai para Antioquia. Então, mas o mais provável é que ele escreveu antes, e na aula que vem eu vou explicar a razão disso. E por último, algumas cartas aqui, que são chamadas epístolas da prisão, né, que são Efésios, Colossenses, Filipenses, né, Efésios, Colossenses, Filemão e Filipenses, são chamadas as cartas da prisão, né, que aqui esse quadro coloca como sendo escrito aqui de Roma, porém, Paulo fica preso por 2 anos aqui, ó. Jerusalém, aqui, ó, né? Aqui é onde Cesareia Marítima. Né? Cesareia Marítima, Paulo fica preso aqui durante 2 anos antes de vir para cá, né? Eles navegam aqui, faz isso aqui, vem para cá, opa, caiu. Vem para cá, chega em Roma. Né? E então ele fica 2 anos aqui, mais quase um ano de viagem para chegar até Roma e depois mais 2 anos em Roma. Então essas cartas podem ter sido escritas tanto aqui em Cesareia quanto aqui em Roma. Tá? Pode ser que ele escreveu uma parte aqui, pode ser que ele escreveu uma parte aqui. Então, por exemplo, Filemão e Colossenses, nós sabemos que ele escreveu ao mesmo tempo, porque eles têm a mesma pessoa leva. Então, essas 2 cartas provavelmente foi escrita daqui de Roma.
Já Efésios e Filipenses, se você comparar, o conteúdo é muito parecido também. Então, tudo indica que foi escrito no mesmo tempo. Efésios e Filipenses vai tratar do corpo de Cristo, a igreja como corpo de Cristo e Cristo sendo o cabeça da igreja. Em uma das cartas, ele frisa mais a questão de Jesus como cabeça e na outra ele frisa mais a igreja como corpo. Mas o conteúdo é muito parecido também. Então, provavelmente, pode ter sido escritas no mesmo período. Essas cartas, provavelmente, né, foram escritas aqui de Cesareia. Tá? Provavelmente. Mas não se tem certeza. Pode ter sido todas elas escritas a partir de Roma. Hebreus aqui, ele está aqui porque, como eu disse, um dos autores prováveis é Paulo, e esse camarada que fez isso aqui, foi ele que fez, ele põe o que ele quiser aí. Né? Se fosse eu que fosse fazer, eu podia dar pitaco, mas não fui eu, então eu peguei prontinho, não tem que reclamar. Né? Ele acha que Paulo escreveu Hebreus e ele colocou Hebreus aqui. E segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, que com certeza é escrita de Roma. Tá? Por que com certeza? Porque Paulo escreve no momento muito próximo da sua morte, a segunda epístola. Tá certo? Então, isso aqui é um panorama geral. Aqui, claro, ele coloca entre 50 e 65, mas a gente poderia esticar um pouquinho, tanto para baixo quanto para cima, né? Aqui, entre os anos de 48 a 67. Né? Aproximadamente aqui, porque 67 é o ano do martírio do apóstolo Paulo. Como ele escreveu a segunda carta a Timóteo muito próximo da sua morte, talvez tenha sido ali entre os anos 66 e 67. Tá? Bom, sobre a cronologia... Cronologia do ministério do apóstolo Paulo, nós vamos ver aqui o seguinte. Ó. Ele é chamado aqui por volta do ano 30. Depois, isso ele vai deixar muito claro esses primeiros anos aqui na carta aos Gálatas. Se você fizer a leitura da Epístola aos Gálatas, você vai perceber, logo no começo, no capítulo 1, ele vai falar dessas andanças dele aqui. Ele fala que após a conversão ele andou ali pela região de Damasco, né? Damasco que fica na Síria, na região da Arábia. Depois ele vai para Jerusalém, né? E ocorre o chamado período de silêncio de Paulo, que nós não vemos nenhuma narrativa a respeito disso. Ele fica aproximadamente entre 10 e 13 anos nas regiões da Síria e Cilícia. Depois, ele volta para Jerusalém, então, pela segunda vez, para levar ofertas, retorna para Antioquia. E nesse retorno, então, de Jerusalém para Antioquia, é que ele é chamado para acompanhar Barnabé na sua primeira viagem missionária, que é aqui entre os anos 47 e 49. Ele volta da primeira viagem missionária e vai para Jerusalém. Jerusalém. Que aqui nós vemos lá em Atos, no capítulo 15. Olha como que eu estou escrevendo bonito. Atos, capítulo 15, nós vamos ter o concílio de Jerusalém, onde Paulo vai para lá, então, defender a sua ideia de que o evangelho veio para os gentios e que não há necessidade de impor rituais judaicos mais para a salvação. Volta para Antioquia, novamente, e aí tem a segunda viagem missionária, entre os anos 50 e 53, volta para Antioquia, terceira viagem missionária, entre os anos 54 e 58. Quando ele volta, Paulo é preso em Jerusalém, fica 2 anos aqui em Cesareia, como eu já falei para vocês, e é enviado a Roma, chegando lá por volta do ano de 61. Fica lá 2 anos, é solto por volta ali do ano 63 a 64, né? Não há registro de que Paulo é preso novamente, de quando, né? Paulo é preso novamente, e tem escritos dizendo que ele foi até a região da Espanha, inclusive, para pregar. E posteriormente, ali por volta do ano, entre os anos 65 e 66, Paulo é preso novamente, muito provavelmente aqui, ó, 66, por volta de 66. Paulo é preso,
ocasião em que ele escreve, então, a primeira carta, a segunda carta para Timóteo, antes dele ser martirizado aqui por volta do ano de 67. Então, essa é uma breve cronologia aqui do ministério do apóstolo Paulo, e aqui nós conseguimos encaixar muito bem a questão que eu comentei com vocês da improvável prisão do apóstolo Paulo em Éfeso e o fato de que de lá ele escreveu as epístolas da prisão. Explico-lhes. Paulo escreveu as epístolas da prisão, Efésios, Colossenses, Filemão e Filipenses, entre os anos 61 e 63. Entre os anos 61 e 63, Paulo já estava preso. Tá? Então, qual é a probabilidade maior? Que Paulo estava, então, ou em Cesareia Marítima, ou já preso na cidade de Roma. Deixa eu ver aqui, nós temos 6 minutos. Eu tenho mais coisa para falar, não acabou a aula não, tá? É que eu quero dar um tempo para vocês respirarem. Tá? Porque ninguém fala nada, vocês fecharam tudo o microfone, não quer conversar comigo, fica fazendo eu ficar lendo lábios, né? E tudo bem, não tem problema não. Vocês querem falar alguma coisa de tudo que a gente viu até hoje? Até agora? Na aula de hoje, né? Até hoje, tudo. Vocês querem fazer algum comentário? Olha só. Essa primeira aula é muita informação genérica, né? Temos bastante informação. E as informações, até para vocês já ir preparando para a prova, são essas basicamente que eu citei aqui para vocês na apresentação, tá? Então, aqui na aula, a aula depois vai ficar gravada, vocês podem ter acesso a ela novamente. E basicamente, o que vai cair na prova é aquilo que nós estamos vendo aqui na aula, faz parte dessas apresentações, das informações que constam das apresentações aí. Tá? Vou mostrar para vocês aqui, rapidamente, um mapinha das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Né? Então, como eu disse aqui, entre 47 e 49, Paulo sai aqui de Antioquia da Síria, não confundir com Antioquia da Psídia, que fica aqui em cima. Né? Paulo sai daqui, vem para cá. Nesse momento aqui, Marcos abandona a comitiva e volta para Antioquia. E Paulo e Barnabé continuam a sua trajetória, vêm aqui para Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe. Aqui em Listra é onde Paulo é apedrejado e deixado ali como morto. Depois ele é levado para a cidade, cuidado, aí eles vão para Derbe, e Derbe volta para Listra, Icônio, Antioquia, faz o caminho inverso e volta para Antioquia aqui. Tá? Essa é a segunda viagem do apóstolo Paulo. Após a primeira viagem missionária, chegada em Antioquia, eles vêm para Jerusalém. Aí você vai ter os eventos lá de Atos, capítulo 15. Aí Paulo volta de Jerusalém, então, para Antioquia e sai na sua segunda viagem missionária. Ao invés de ele sair por mar, ele acaba saindo aqui por terra e passa aqui por essas regiões aqui da Galácia. Ó. Vem para Tarso, Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Psídia, então todos os lugares que Paulo já havia passado na sua primeira viagem missionária. Nesse momento aqui, Antioquia da Psídia, ocorre a ocasião em que Paulo diz que desejava vir para a Ásia, né, para essa região. Porém, o Espírito Santo não os deixou. Aí ele vem para onde? Para Troade. E aqui em Troade é onde ele tem aquela visão de um homem clamando, né? Sobe a Macedônia e ajuda-nos. Macedônia está aqui para cima. Tá? E é nesse momento aqui também, aliás, eu pulei aqui, né? Nessa segunda viagem missionária, nós temos o jovem Timóteo entrando para o grupo. Então, na segunda viagem missionária, Paulo passa aqui em Listra e chama Timóteo para si.
Muito provavelmente, na primeira viagem, ele já tinha encontrado com Timóteo. Aqui em Troade, nós temos outro personagem importante, biblicamente falando também, que é Lucas. Né? Lucas entra aqui na comitiva na cidade de Troade. Eles saem daqui, vão para Macedônia, Filipos, Anfípolis, Bereia, Atenas, Corinto, volta aqui para Éfeso e de volta aqui para Jerusalém, chega de volta em Antioquia. Tá. Aqui daqui de Antioquia eles já saem, né? Não imediatamente, mas depois de um tempo eles saem na sua terceira viagem missionária. Né? Aqui só um detalhe, né? Aqui em Corinto é onde Paulo, nessa segunda viagem missionária, fica aqui durante 18 meses. Né? Paulo fica 1 ano e meio na cidade de Corinto. Chegou ali, viu, falou, vou ter que ficar mais tempo aqui. E, além disso, escreveu aí 4 cartas, né? 4 não sei, mas 3 certeza. Então, aqui, Paulo, na terceira viagem missionária, dentro de Atos, né? É a viagem que possui uma narrativa menor, né? Lucas dá mais ênfase nas primeiras viagens, principalmente na segunda viagem. Então, ele sai daqui por terra de novo, mesma região. Tudo isso aqui, as 3 viagens missionárias abrangem essas cidades aqui. Né? Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. Daqui, aí sim, na terceira viagem missionária, ele vem para a região da Ásia. Né? Passa por Éfeso, onde ele fica aqui durante 2 anos. Depois sobe aqui para Troade, vem para Macedônia, vem para Corinto, volta, né? Chega aqui em Mileto, é onde Paulo se reúne com os líderes de Éfeso, né? Que ele pede para os líderes descerem ali, faz o seu discurso. É aqui que o Eutico cai da janela. Aí ele desce aqui para o porto de Rhodes e navega Tiro, Ptolemaida, Cesareia, Jerusalém, onde Paulo aqui é preso. De Jerusalém, Paulo é levado novamente para Cesareia, onde ele fica 2 anos. E aí levado, então, de Cesareia até Roma, né? Naufragando aqui em Malta. Esse desenho está melhor, não está? Da navegação de Paulo? Eu acho. Então, entre os anos 60 e 61, é essa navegação que Paulo sai daqui. Né? Eles pegam o inverno aqui, navegam o inverno, é por isso que vem esse temporal. Aqui faltam alguns breves comentários, na verdade. Então, entre esses anos, Paulo navega, né? Eles são pegos por uma tempestade, passam o inverno aqui na cidade de Malta e, passado o inverno, então eles navegam até chegar em Roma, onde Paulo fica preso. Só ver uma conectar aqui. Onde Paulo fica preso aqui em Roma, então, durante 2 anos. 2 anos. É solto ali por volta do ano de 63 a 64. Depois é preso novamente entre os anos 66 e 67. Né? Sua soltura e sua prisão. E aí nessa segunda, na primeira vez que Paulo fica preso aqui em Roma, ele fica preso numa residência, né? Num local alugado, onde ele podia receber as pessoas, né? Já nessa segunda prisão aqui, Paulo vai ficar preso, né, uma espécie de masmorra. Não é exatamente uma masmorra, né, mas é uma prisão já com situação bem mais precária. Né? Então, aqui, já próximo da sua morte, Paulo vai escrever a segunda carta a Timóteo, né, que é o último escrito do apóstolo Paulo. Bom, gente, na verdade, é isso, né, o que eu precisava falar com vocês. Só queria fazer um comentário, né, sobre a autoatividade aqui do capítulo 1.
né? A autoatividade do capítulo 1 vai pedir para vocês fazerem uma biografia do apóstolo Paulo. E, ao final, citar as referências consultadas. Muito bem, o que vocês vão fazer? Pergunta para mim, o que eu vou fazer? Explico para você. Muito bom você perguntar, porque a sua dúvida, Mayara, pode ser a dúvida das outras também. Tá? Muito bom. Aí é o seguinte, deixa eu abrir aqui, deixa eu achar. Então você vai digitar. Vocês estão vendo o Google aí, né? Tá, né? Então vamos lá. Vocês vão achar aqui, pesquisar na internet. Então, por exemplo, ó, esse site aqui, Estilo Adoração. Clicou aqui a história do apóstolo Paulo e você vai fazer um resuminho do que está aqui, né? Ele nasceu, né? A infância e adolescência, bem resumido, tá, gente? Não precisa. Se for um resumo ali de meia folha, tá ótimo, tá? Não precisa encher a folha. Embora tem, por quê? Porque tem muita coisa para contar. Uma folha não dá para escrever a respeito de Paulo. Então, vocês vão pegar algum site que fale a esse respeito. Esse é um deles, né? Você vai ter, se você pesquisar aqui, vai ter vários outros, né? Tem o Wikipédia, tem Apologeta, tem respostas.com, enfim, você pode abrir qualquer um desses sites aqui e citar a referência consultada. Como que eu vou citar? Vou colocar o site da onde eu tirei. Ah, Reginaldo, eu tenho um livro do apóstolo Paulo aqui, eu tirei dali. Coloca o nome do livro. Então, é citar a referência. Eu vou fazer a biografia, da onde que eu tirei? Tirei do site tal, tirei do livro tal, só isso. Vocês já tiveram a matéria de metodologia científica, então vocês já sabem fazer uma referência segundo as normas da ABNT. Vocês vão precisar fazer referência conforme a ABNT? Não, não precisa. Ele tá limpo. Ele tomou banho. Ele veio falar que ele tá branquinho. Ó, tá até com gravatinho, ó. Tosou hoje. Então, não precisa fazer conforme as normas da ABNT. Tá? Então, é só citar o nome do livro, citar o site. Tá bom? E é isso, gente. Por hoje, muito bem. 1, 2, 3. Todo mundo olhando aqui? Deixa eu ver como é que ficou. Não. Mais uma. Porque alguém mexeu aí, saiu tudo embaçado. Agora sim, olha que coisa linda. Todo mundo dando risada, que coisa linda. Todo mundo feliz, porque acabou a aula. Mas eu sei que não é por causa disso. Eu sei que é porque vocês sabem que semana que vem tem aula de novo. Essa é a razão da felicidade, não é? Semana que vem tem reposição na sexta ou não? Então, aí eu queria ver com vocês o seguinte, porque vocês têm vaga, não é na sexta, né? Ou mudou? Tem de terça e sexta, né? Terça e sexta? Vocês só tem 3 aulas? Se você Folga, quiser não? dar na terça, é melhor. Folga, né? Folga, sim. Então, aí eu queria ver com vocês, o que vocês acham melhor. Quem vota na terça? Espera aí, deixa eu ver se eu posso primeiro.
Mas eu acho que eu não tenho nada terça-feira, não. É que semana passada e essa, tá tendo um evento lá na faculdade. É. Terça-feira, quem pode, agora sim, quem pode terça? A Fernanda, a Maiara, a Vilma e a Eunice. E o restante, não pode? Então, quem está faltando aqui é só a Silmara, né? E ela não está presente e não tem voto, fazer o quê? Não tem como votar. Então, eu já vou até colocar na minha agenda, para não esquecer. Então, dia 25... aula de reposição do ITQ. E que aula que nós vamos ter? Nós vamos ter a aula de Epístola aos Gálatas, tá certo? Aí nós vamos analisar. Aí, minhas amigas, aí a aula vai ser longa, tá? Hoje foi só para pegar o ritmo de novo. Porque nós temos uma aula para falar de cada carta, né? Então é bastante coisa. Mas eu prometo para vocês que eu dou até intervalinho para vocês, tá? 10 minutos para vocês tomarem uma água, um café, um chá, o que vocês quiserem. Tá bom? Mas as aulas a partir daqui, na maioria, tá? Na maioria, se eu for tomar como exemplo a experiência da turma da manhã, eu não consegui terminar os Galatas. Não consegui terminar. Mas tem as razões, né? Uma que eu comecei mais tarde. Dá tempo sim. Dá tempo sim. Beleza, gente? Então vamos fazer uma oração. Fernanda, abre o microfone e ora para nós, Fernanda. Tem a Vilma e a Anice com o microfone aberto já. Eu inverti hoje, Fernanda, exatamente para vocês não acostumarem, porque senão aí vocês ficam tudo fechado achando que eu não vou chamar. Amém. Então, faz a oração, por favor. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos por mais uma vez o Senhor estar presente conosco. Te agradecemos pela vida do professor Reginaldo, que tanto nos ensina, Deus, aquilo que o Senhor coloca no coração dele, aquilo que o Senhor deu capacidade para que ele possa nos ensinar. Te agradeço pela vida de cada um que não desistiu, que estamos aqui aprendendo mais da tua palavra, Pai. Que o Senhor venha estar nos dando uma noite tranquila, de descanso, e amanhã um dia abençoado na tua presença, Senhor. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, em nome de Jesus. Amém. E, aliás, falou, né, de quem não desistiu, porque, infelizmente, online não é a mesma coisa, né? Eu não sei se vocês devem estar louquinhas já para arrumar um motivo para sair de casa, né? Mas eu acho que logo volta, viu? Porque as classes são pequenas, então dá para espaçar bem, dá para... Penso eu, né? Eu acredito. Não sei se nesse mês não, mas talvez no final de setembro, talvez já tenha uma flexibilização, né? Esperamos que sim. Eu também prefiro. Então é isso, gente. Deus abençoe, fique na paz. Eu já mandei o material para vocês da aula de hoje, da aula aos Galatas também. E assim que tiver pronto o videozinho aqui, eu já mando o link lá para vocês também, se quiserem dar uma revisada em alguma coisa que nós falamos aqui. Beleza? Até mais, gente. Bom final de semana. Até terça-feira, então. Fica na paz.